Nós vamos falar um pouco sobre família, tá? Por que a importância da família? Por que falar sobre esse assunto? A gente pensa assim, para o Senhor, a família, ela é muito importante, né? Nós estamos na contramão do mundo, como tudo na igreja. Enquanto o mundo desvaloriza a família, o Senhor valoriza cada vez mais. E diante da pessoa com deficiência, a igreja, ela é local de quê? Ela é local de acolhimento. É um lugar onde eu me sinto bem, onde eu renovo as minhas forças, porque quando eu renovo as forças, eu tenho como estar o quê? Firme diante do Senhor, diante da minha família também. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Isaías 54:13, que diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então, o Senhor já tem uma promessa para nós e os nossos filhos. Uma promessa de quê? Uma promessa de eternidade, de vida eterna. Aquilo que o pastor falou mais cedo. O Senhor pode dar a cura? Pode. Mas o que nós buscamos é a salvação, é a vida eterna. Então, para os nossos filhos, o que é destinado a eles é o quê? A salvação. Mas essas famílias, né? Todo mundo quando tem filho, é isso aqui. Nós criamos sonhos, projetamos até o casamento, os netos, tudo é projetado. Isso acontece com qualquer casal grávido, isso é natural. A criança que nasce, ela nunca é a criança que nós imaginamos. O real nunca é igual ao que nós imaginamos. Mas, diante de uma notícia, de um diagnóstico, o que acontece? Independente da idade desse diagnóstico, os sentimentos que essas famílias terão são exatamente os mesmos, tá? Então eu posso ter esse diagnóstico ainda no ventre materno, enquanto bebê, 3 anos, 10 anos, 20 anos, tá? E quais são esses sentimentos, né? Que são comuns. É aquilo que o pastor falou, nós somos humanos, nós também sentimos, e sentir não é falta de fé, sentir não é fraqueza espiritual, tá? Então, quando essa notícia chega, olha o que acontece com os balões de tudo que nós sonhamos e planejamos. Estoura os balões. E essa criança, esse filho, que antes vinha com todo o potencial que eu imaginava, que ele ia bem na escola, que ele ia se dar bem com os amigos, que ele ia crescer na igreja, que ele ia aprender a palavra do Senhor, ia virar adulto, sumiram. Os sonhos acabaram. Será que acabou mesmo? Será que é o fim dos sonhos? Então, olha, uma criança com deficiência, aquela criança que entra na escola e tem dificuldade de aprendizagem, uma criança que tem atraso na fala, que vai trazer atraso no desenvolvimento dele mais tarde no aprendizado, aquela criança que não anda, né, que tem uma paralisia cerebral, uma lesão nas perninhas, isso tudo coloca essa criança, esse filho onde? Ele sai de um lugar que eu dou conta, que eu sonho por ele, e ele vai para um lugar onde ele não dá conta, aonde ele é deficiente, e nós precisamos tirar os nossos filhos deste lugar, tá? Independente da dificuldade, independente da deficiência, todos são capazes de aprender, e nós somos filhos do Rei. Então, mais do que lá fora na escola, eles aprendem na igreja, eles aprendem a palavra do Senhor. Então é muito importante nós como igreja acreditarmos nessas pessoas, acreditarmos nessas crianças, nesses adultos que são capazes. Então é inverter o lugar, voltá-los para aquele lugar de que eu volto a sonhar por ele, eu volto a esperar por ele, ele vai ter um futuro, tá? Não é o futuro que vocês tinham pensado a princípio, mas eles vão ter um futuro. Eles vão aprender? Vão. Não é o que vocês tinham pensado a princípio, mas eles vão aprender. Então isso é muito importante, tá? E esse acolhimento da família é essencial. Que a igreja, que os pastores, que os obreiros, que as senhoras, que os jovens, os professores acolham essa família. Por quê?
Independente da época, esses sentimentos vão estar presentes. Quando o pastor José Nascimento perdeu a visão e outros também perderam, nós temos mais 2 pastores com deficiência visual total no Brasil, um no Rio de Janeiro e um em Florianópolis. Os sentimentos são os mesmos. Há uma tristeza. Agora, é claro que o pai e a mãe não estão tristes com a criança, mas estão tristes com a situação. É igual quando o filho de vocês tem pneumonia. Vocês ficam tristes com a pneumonia, não com o filho. Com a deficiência é a mesma coisa. Então, a minha tristeza, a minha angústia não é pelo filho, mas é pela situação que aquele filho está e pelo que eu sei que ele vai passar. Então, a gente fica desamparado, é uma sensação de impotência, porque nós como pais, nós queremos ajudar os nossos filhos, e agora? Né? Então há uma frustração e muito mais, há uma preocupação. Qual é a preocupação maior? Eu vou dar conta desse filho? Eu vou ser capaz de ser a mãe, o pai que essa criança precisa? Sim. Deus não erra nessa conta, irmãos. Todo pai e mãe tem o filho que aquela criança precisa, e os pais têm o filho que precisam. Então isso aí nós podemos ter tranquilidade, tá? A grande dúvida das pessoas, né, é: o que eu vou fazer? De onde que eu vou começar? E aí eles vão para onde? Eles vão para mídia. Hoje nós temos acesso no Google, né, no WhatsApp, nós temos várias mídias sociais. E nós procuramos o quê? Dentro desses lugares, achar respostas. Mas nós não podemos esquecer que nós somos servos do Senhor. E a palavra de Deus é onde nós vamos encontrar todas as nossas respostas. Eu já trabalho há muitos anos, irmãos. Então, assim, isso aqui é a realidade do mundo, né? Famílias que o quê? Se desestabilizam, há uma desunião, uma quebra da família com essa pessoa com deficiência. Sobra para quem? Para a mãe. É muito comum esse pai ir embora, abandonar essa criança, mas nós somos diferentes, nós estamos na contramão do mundo. Então, na igreja, nós vamos lutar junto com os nossos irmãos. A palavra não fala: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então, nós vamos trabalhar para que essa família, ela esteja cada vez mais unida. Por isso é o papel da igreja. A igreja é lugar de refrigério, é lugar onde eu vou e ali eu renovo as forças. E é importante, às vezes, dependendo da criança principalmente, ou até mesmo do jovem. Às vezes acaba falando mais da criança, mas nós estamos falando de todas as faixas etárias, inclusive idoso, tá? Que às vezes uma irmã ajude a tomar conta daquela criança, para que aquela mãe possa assistir o culto. Às vezes um obreiro pode ajudar para que aquele pai possa assistir o culto, porque eles precisam de renovo também, tá? Agora, quando fizermos isso, vamos fazer isso de acordo com o pai e com a mãe. Nem sempre os pais vão aceitar. E aí vocês vão ficar assim: ok, tudo bem. Vocês se oferecem, mas não fiquem ofendidos se aqueles pais recusarem a ajuda, tá? Não é fácil para eles entregar o filho. Então o que nós precisamos dar a esses pais? Nosso respeito, o nosso amor, o nosso respeito pela luta que eles estão passando, o nosso respeito por aquilo que é o que Deus determinou para eles. Nós não precisamos de mudar isso, e nem é da nossa competência isso, e nem temos poder para isso. Mas estamos aqui, irmã, estamos aqui, irmão. Escutem, essas mães, principalmente as mães, vamos pensar, a maioria para de trabalhar, vai ficar com a criança. Aí ela fica com uma criança que não fala, que tem que ir para fisioterapia, para fono, para o psicólogo. É aquele corre-corre de vai para lá, vai para cá. Mesmo que tenha carro, não tem carro, vai de ônibus, vai a pé. É assim, a vida gira em torno daquela criança. O que essa mulher consegue conversar ao longo do dia? Nada. Então, quando ela chega na igreja, muitas vezes ela precisa apenas de falar. Não é uma reclamação, mas é de falar.
Porque aí a gente pensa assim, nossa, mas essa irmã só sabe reclamar. Mas muitas vezes ela só quer desabafar. E aí nós vamos ouvir e vamos, amém, irmã, vamos orar, estamos aqui com a irmã, o que precisar, estamos aqui para ajudar. A mesma coisa, o pai chega em casa depois do serviço. O que a mulher vai falar na cabeça do pai? Ela vai reclamar do dia. Ah, porque eu tive que fazer isso, eu tive que esperar, eu perdi o ônibus, eu não deu tempo de eu comer, eu não tomei banho. Então nós temos que entender esse papel, né? E nós começarmos a acolher. Ouvimos e introduzimos uma palavra. Às vezes eles não assistiram à escola bíblica dominical, não foram na reunião de senhoras. Nós ouvimos e damos a palavra de refrigério. Ouvimos e damos a palavra de refrigério. É essa assistência que eles precisam. Às vezes só precisa ficar perto. Às vezes eu não preciso de conversar, eu não preciso de ouvir. E muito menos, irmãos, a gente dá palpite. Essa história, se o filho fosse meu. Qual pai e mãe que gosta de escutar essa frase? Não é verdade? E não é nosso. Então cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas dores, cada um tem o seu passado de como foi criado, como que é a família. Então cada um de nós tem uma ideia de como criar. E dar palpite, né, no filho do outro, no comportamento do outro é muito fácil. Mas quem tem filhos sabe que criar um filho não é fácil, né? E criar uma criança com deficiência, mais difícil é. Então nós não falamos de inclusão, nós falamos de acessibilidade. E acessibilidade a quê? A palavra do Senhor. Porque quando eu faço o acolhimento da família, eu estou dando o quê? Acesso à palavra, acesso ao amor do Senhor. Quem é mãe aqui nos primeiros 2 anos, não assiste culto direito. O bebê dá trabalho, não é verdade? Mas assim, o Senhor supre as necessidades. O Senhor fortalece essas irmãs. Tá? Então é importante. E se vocês forem ajudar, nós temos um caso de uma família que a criança, ela está com 3 anos, ela está no espectro autista. A mãe é professora, é intérprete de Libras, o pai é diácono. Ou a mãe exerce as suas funções, ou o pai exerce as suas funções. Eles têm que revezar. Mas é uma criança que dá para ser assistida, que alguma irmã poderia se... Olha, eu cuido dela para você fazer a interpretação, eu cuido dela para você dar aula na sua classe. Então, se o pai vai sozinho com a menina, que alguém se prontifique a ajudá-lo. Isso é papel da igreja. Hoje a gente não faz tanto isso, mas no início as professoras ajudavam muito as mães com os bebês. A gente pegava as crianças para que as mães tivessem um renovo. Agora, ajudar é perguntar para a mãe, qual é o costume dessa criança? Ela já dá conta de ficar no culto? Então ela vai ficar no culto. Porque isso nós não podemos fazer, irmãos. Tirar a criança do culto, ir lá para fora e brincar com ela lá fora. Eu posso até tirar a criança em algum momento, mas brincar com ela lá fora não, está errado. Nós temos que dizer para ela, olha, não é hora de brincar. O nosso lugar é lá na igreja. Olha, o culto não acabou. O nosso lugar é lá dentro. Então ela fica lá fora, tudo bem, não vamos brincar. O obreiro não conversa com essa criança. Se tiver outras crianças brincando, é problema das outras mães. Vocês vão falar com a sua criança. Nós estamos aqui fora, mas o nosso lugar é lá dentro, tá? Porque assim a criança vai aprendendo. Então nós podemos apoiá-los sim. E de vez em quando, né, o pastor, o diácono, o obreiro, orar por essa família, não porque é opressão, mas exatamente para quê? Para fortalecimento, para o cansaço físico. Há um cansaço físico enorme, porque pensa vocês numa criança de 10 anos, a criança já toma banho sozinha, já come sozinha, a maioria já está fazendo dever de casa sozinho, os pais vão ficando mais liberados. Mas imagina uma criança com 10 anos, com uma deficiência intelectual severa, com um autismo severo, 24 horas, a mãe e o pai ali. Então eles não têm folga, não tomam banho direito, não comem direito, não vão ao banheiro direito. Então, muitas vezes a gente pode tentar ajudá-los, né, na medida do possível e na medida da aceitação dos pais. Tá? Não levem para o lado pessoal quando vocês perguntarem, eu posso ajudar? Vocês querem ajuda? Se eles falarem não, obrigado, perfeitamente, irmão, perfeitamente, irmã. Estamos aqui. Se precisar, é só nos solicitar. E não levem para o lado pessoal. Não fiquem com raiva do irmão, de mal da irmã, porque não é isso, tá? Então,
Tem aqui o e-mail do trabalho que vocês podem acessar. Tanto o e-mail, vocês podem mandar mensagem. Passa aí, Marcelo, por favor. Vocês podem mandar mensagem, algumas dúvidas, tanto para esse e-mail aí, acessibilidade@presbiterio.org.br, ou via pastor, né? Vocês podem passar para o pastor, que nos encaminham as dúvidas, as demandas de vocês, e nós vamos respondendo, orientando na medida da que nos for possível. O site da acessibilidade, ele já está no ar, ele ainda está sendo construído, então algumas coisas ainda não estão funcionando muito bem, mas a gente já tem, que é acessibilidade.icm.org.br. Os irmãos lá vão encontrar algum material. Esse material está sendo produzido e vai ser colocado. Nós teremos uma aula depois só sobre essas ações, para os irmãos ficarem mais inteirados. Mas a equipe está inteiramente à disposição dos irmãos, tá? Às vezes não atendemos com a prontidão que gostaríamos, pelo tamanho que é o nosso país, mas estaremos sempre prontos a ajudar, a orientar. Se precisar fazer reunião com as professoras, com os obreiros, com os pastores, a gente consegue fazer isso agora, né? Com a internet nós aprendemos pelo Zoom a funcionar corretamente. Amém, irmãos?